nessa edição do Jornal do Univates. Audiência pública discute lei de diretrizes orçamentárias de Lajeado. O Ministério da Saúde vai fornecer novo medicamento para tratamento da hepatite C e ainda divulgado o calendário de matrículas da rede estadual. Essas e outras notícias a partir de agora. O Jornal do Univates, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite. A Prefeitura de Lajeado vai encaminhar um projeto de lei à Câmara de Vereadores propondo reajuste do Imposto Predial Territorial Urbano IPTU. O valor estipulado é de 4,5% e tem como parâmetro a inflação oficial de outubro de 2017 a setembro de 2018, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, do IBGE, que ficou em 4,53%. A gente segue falando sobre Lajeado. O planejamento orçamentário é composto pelo Plano Plurianual, pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e pela Lei Orçamentária Anual. Durante o ano, a Prefeitura fez várias audiências públicas para a elaboração do orçamento de 2019. A ideia é incentivar a participação da comunidade. Audiência pública para elaboração, discussão e recebimento de propostas para a Lei Orçamentária Anual, a LOA 2019. Hoje de manhã, no Salão de Eventos da Prefeitura de Lajeado, foi o último encontro antes da proposta ser encaminhada para a Câmara de Vereadores. Hoje nós estamos realizando, então, a audiência pública, para coletar as últimas sugestões e apresentar a versão final da Lei Orçamentária. A Lei Orçamentária, o que ela faz? Ela fixa a despesa e estima a receita para o próximo ano. Então, ela é o fechamento do orçamento público para o ano de 2019. Então, neste momento, a gente está finalizando o projeto de lei. O projeto de lei vai para a Câmara de Vereadores agora até o final do mês. Lá na Câmara de Vereadores tem o prazo de 30 dias para aprovação. Com base no que for aprovado, é fixado daí o orçamento do ano de 2019. O orçamento ficou estimado em 310 milhões de reais, um crescimento de 7% na receita se comparado ao ano passado. A maior parte deste recurso vai ser destinado para as áreas de educação, saúde e infraestrutura. Isso foi com base em dados técnicos, tanto da inflação como a projeção de crescimento do PIB para 2019. O grosso desse orçamento, se a gente for pegar, mais de 72% do orçamento vai para a educação, saúde e obras. São as três áreas que mais recebem aporte de valores. Saúde em torno de 30%, saúde e educação, mais obras em torno de 10%. Então, o grosso do orçamento público de Lajeado é investido nessas áreas prioritárias, e o restante é para demais áreas, como a questão da assistência social, a questão do próprio funcionamento da prefeitura, meio ambiente, o jurídico e as outras áreas. O Poder Executivo deve enviar a proposta de lei para a Câmara de Vereadores até o dia 30. Para virar lei, a proposta precisa ser analisada e aprovada pelo Poder Legislativo até o final de novembro. São três peças orçamentárias. O Plano Plurianual, que ele vigora por 4 anos, foi aprovado no ano passado. No mês de junho, nós tivemos o envio da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é uma prévia da Lei Orçamentária, ela já estima algumas coisas, então já houve também uma audiência pública da Lei de Diretrizes, houve uma discussão já na Câmara de Vereadores. Este ano nós inovamos, abrimos a possibilidade das pessoas enviarem por e-mail sugestões para a elaboração do orçamento. Isso aconteceu no mês de setembro e agora ocorre de fato o fechamento da lei para envio para os legisladores. Neste ano, a população pôde participar enviando sugestões pela internet. Segundo o secretário da Fazenda, é importante a participação da comunidade. Historicamente, infelizmente, a gente não tem uma grande participação da sociedade na elaboração do orçamento. É uma coisa importante que a gente vem trabalhando para buscar incentivar a participação da sociedade, porque é fundamental que as pessoas participem e que, mais do que isso, entendam como se dá a elaboração do orçamento e as limitações que tem, porque hoje grande parte das despesas elas são obrigatórias. O orçamento ele não é muito maleável e os municípios cada vez mais têm mais obrigações e menos recursos. O grosso dos nossos impostos acabam permanecendo em Brasília ou no governo do estado. Então é importante que as pessoas participem para colaborar, eventuais sugestões, mas também para entender as limitações que o orçamento público tem e as dificuldades que isso causa para o gestor.
A Univates está com inscrições abertas para cursos de graduação presencial. Interessados em concorrer a uma vaga podem agendar a prova de redação ou pedir ingresso por meio da nota de redação do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, dos anos de 2009 a 2017. Inscrições pelo site univates.br/vestibular. Os estudantes que estão com a inscrição confirmada no Enem podem conferir o local de prova com a liberação do acesso ao cartão de confirmação pelo site enem.inep.gov.br. E no próximo bloco, o Ministério da Saúde vai fornecer novo medicamento para tratamento da hepatite C. É a seguir. Estamos de volta, obrigado por continuar com a gente. A produção primária representa 30% do produto interno bruto, o PIB é a soma de todas as riquezas geradas em Estrela e também responsável por 30% da arrecadação de imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, ICMS, do município. As informações são do secretário de Agricultura. Segundo ele, Estrela tem 1.000 produtores rurais atuando em 2.000 propriedades. O assunto ainda é em Estrela. Entrou em vigor no mês de julho desse ano a lei Regulariza em Estrela. A proposta da Secretaria da Fazenda é facilitar a quitação de débitos de contribuintes com o município. Entre as opções está o parcelamento em 36 vezes com o valor mínimo de cerca de R$ 50. Uma portaria do Ministério da Saúde, publicada no Diário Oficial da União, incorpora um novo medicamento para o tratamento da hepatite crônica no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS. De acordo com o texto, o prazo máximo para efetivar a oferta na rede pública é de 180 dias. Pacientes diagnosticados com hepatite C em breve vão ter acesso a um novo medicamento. O remédio vai ser usado de acordo com o protocolo clínico para o tratamento da doença e apresenta mais uma comodidade para quem passa pelo tratamento, apenas um comprimido ao dia. Em agosto, o Ministério mandou uma nova normativa, que o Cimeprevir, que era uma das medicações usadas no tratamento da hepatite C, ele foi descontinuado, mas foram colocados uma dupla de medicação que chama Sofosbuvir e Daclastavir. Os médicos já estão encaminhando, isso é via processo administrativo do Estado. A gente ainda não recebeu nenhum tratamento desses, porque é recente, mas os tratamentos que foram feitos com as medicações hoje disponíveis têm apresentado um resultado muito bom com relação à doença. Dados do Ministério da Saúde mostram que cerca de 80% das pessoas que contraem o vírus da hepatite C vão desenvolver a forma crônica da doença. Todo diagnóstico precoce de qualquer doença, ele é mais fácil o tratamento e os encaminhamentos. Então, se a pessoa começa a se tratar lá no início, ela vai ter menos efeitos no corpo, menos comprometimento dos órgãos. Então, tudo que a gente faz com um diagnóstico precoce facilita o tratamento. A infecção é geralmente acompanhada por sintomas inespecíficos. As primeiras manifestações clínicas características aparecem só nas fases mais adiantadas da doença. Por isso, a importância do teste rápido. As pessoas têm que lembrar que a hepatite C ela é uma doença silenciosa. Então, eu posso ter há muitos anos e não ter manifestado nenhum sintoma. De que maneira que a gente descobre? Fazendo a testagem rápida ou o exame que o médico solicitar na sua avaliação e na sua consulta. Importante procurar as unidades de saúde, porque o diagnóstico ele é rápido, ele é sigiloso e a gente pode testar junto também hepatite B, sífilis e HIV. Bom, e a gente continua falando sobre saúde.
No Brasil, 79% das pessoas com mais de 16 anos admitem tomar remédios sem prescrição médica. O percentual é o maior desde que a pesquisa começou a ser feita pelo Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade. Em 2014, 76,2% diziam automedicar-se e em 2016, 72%. O imediatismo e o maior acesso à internet estão entre os motivos para o aumento, de acordo com os coordenadores do estudo. E no próximo bloco, a previsão do tempo para amanhã. Nós já voltamos. Estamos de volta com o terceiro bloco do JU. Obrigado por continuar com a gente. As contas externas brasileiras registraram um saldo positivo em setembro. Segundo o Banco Central, houve um superávit de 32 milhões, valor que foi influenciado principalmente pelo saldo positivo na balança comercial. Os dados foram divulgados ontem, quinta-feira. Ainda estão à espera dos trabalhadores cerca de 1 bilhão e 360 milhões referentes ao abono salarial PIS/PASEP de 2016. Segundo o Ministério do Trabalho, 1 milhão e 850 mil brasileiros com direito ao benefício ainda não sacaram na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil. O prazo termina no dia 28 de dezembro. Inicialmente, o saque terminaria em 29 de junho, mas foi prorrogado por uma decisão do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador. O número de linhas fixas e telefone está diminuindo. De acordo com dados divulgados pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, o Brasil registrou 39.112.393 linhas fixas em operação no mês de agosto deste ano. A diminuição nos últimos 12 meses gira em torno de 4%. Agora a gente fala sobre a previsão do tempo. Amanhã o dia começa com nebulosidade e condições para chuva, persistindo a possibilidade de temporais. No entanto, o tempo melhora gradativamente ao longo do dia e o sol deve aparecer no fim da tarde. Em Lajeado, a temperatura fica entre 16 e 23 graus. Em Putinga, a mínima deve ser de 14 e a máxima de 21. Já em Coqueiro Baixo, as marcas ficam entre 15 e 22 graus. E a seguir, divulgado o calendário de matrículas da Rede Estadual de Educação. É no próximo bloco. Voltamos com o último bloco do Jornal do Univate, segunda edição. Os estudantes e responsáveis devem ficar atentos. A Secretaria Estadual de Educação divulgou que a partir da semana que vem começam as inscrições de alunos para o ano letivo de 2019. As matrículas, rematrículas, transferências e inscrições de alunos da rede estadual para o ano letivo de 2019 começam segunda-feira e seguem até 25 de novembro. A gente pede que os pais eles realmente atentem-se para os prazos que estão aí divulgados pela mídia, inclusive nós vamos deixar a vocês, e vai ser tudo online. Vai ter lá o item matrículas da rede pública estadual e lá você tem todas as informações acerca dos documentos que precisa, mas nesse primeiro momento é tudo online. Nós temos condições de fazer isso nas escolas, então procura a escola do seu filho e as nossas escolas estarão ajudando. E também a própria Coordenadoria Regional de Educação está lá para tirar maiores dúvidas e fazer os esclarecimentos devidos. A coordenadoria fica em Estrela, bem próximo ao Hospital de Estrela. Importante ficar atento aos prazos e não deixar para a última hora. Obviamente que vai haver depois um segundo prazo, mas daí a gente não sabe se é na escola desejada e no turno preterido. O que a gente sempre afirma é que há vagas para ensino médio, falando aqui de Lajeado, por exemplo, mas nem sempre na escola mais perto que eu quero e no turno desejado. O que nós temos é que ofertar essa vaga para o ensino médio e nós temos em número suficiente.
é possível dizer para que os pais fiquem tranquilos. Nós temos vagas e nós também queremos esses alunos, porque nós temos uma rede pública estadual de qualidade e que está esperando o filho e a filha dos nossos pais. Segundo o secretário estadual de Educação, os próximos anos vão ser de mudanças na educação básica. Esse referencial curricular, que deve ser aprovado até o final do mês de novembro no Conselho Estadual de Educação, ele abre uma perspectiva diferente para o ensino fundamental, ele dá uma autonomia maior para as escolas, mais ou menos 40% do currículo poderá ter implementações de coisas regionais, de características das escolas, então trabalha com uma modernização do currículo infantil e fundamental. Muito provavelmente, sendo aprovado a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio ainda no ano de 2018, em 2019 deve-se repetir isso nos estados, da construção conjunta do referencial curricular do ensino médio e aí em 2020 essa discussão nas escolas. A tecnologia também vai estar mais presente na forma de ensino. Eu acho que a gente tem ganhos nisso, eu acho que não tenho certeza, porque nós já temos um aluno nascido no século XXI nas nossas escolas, tanto aqui, né, quando a gente pode ver isso numa escola fundamental, mas também no ensino médio. Então o uso da tecnologia, a modernização desse currículo, até para preparar melhor o aluno até que vai ingressar na Univates e em outras universidades, isso tudo são ganhos que a gente vai ter a partir dessa modernização, saindo somente das questões de sala de aula, que continua sendo fundamental, aula de história, de português, de matemática, que é dado na sala de aula, mas principalmente o desenvolvimento de outros projetos para adaptar não só a tecnologia, mas também essa necessidade de maior criatividade, de desenvolvimento de projetos, de cultura, de arte, que o nosso aluno necessita para ingressar no mercado de trabalho daqui a alguns anos. O Centro Comunitário Evangélico de Lajeado cedia no dia 8 de novembro a apresentação multicultural Mais Amor, por Favor, do Colégio Sinodal Gustavo Adolfo. Cerca de 150 alunos da instituição vão participar do evento, que vai contar com atividades esportivas, patinação, dança, coral, orquestra e instrumentos. A apresentação multicultural do colégio começa às 7 horas da noite. Dia 11 de novembro tem a última etapa do Circuito dos Vales. A prova vai ser aqui em Lajeado a partir das 9 horas da manhã. Os percursos da corrida são de 3, 5 e 10 quilômetros, cangu 3 quilômetros e caminhada 3 ou 5 quilômetros. As inscrições estão no segundo lote. Nesse sábado tem Lajeadense Avenida na Arena Alve Azul. Essa é a última rodada da fase classificatória da Copa Vianney Carlet. Nesse momento a equipe de Lajeado está na 6ª posição, fora da zona de classificação com 10 pontos. Já foram 11 partidas, 2 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Se quiser passar para a próxima fase, o Alve Azul precisa vencer a equipe de Santa Cruz do Sul e torcer para o Juventude empatar ou perder. Nós vamos ficando por aqui. As principais notícias da semana você acompanha amanhã na 2ª edição do JU. Obrigado pela sua companhia, boa noite, bom fim de semana.